Olá, olá, bom dia. A semana está começando e você ligado aqui na TV Difusora, confira os destaques do Bom Dia Maranhão desta segunda-feira. Arraial da Vacinação. Mais de 8 mil doses são aplicadas em Imperatriz e hoje Caxias recebe a estratégia de imunização. Acidente com jet ski do Rio Pericomã mata 2 pessoas. Bares e restaurantes em São Luís continuam a cometer irregularidades um ano após a pandemia. Veja ainda os gols da Copa América e dos maranhenses no Campeonato Brasileiro. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um bom começo de semana para você ligado na tela da TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia aqui com toda a nossa equipe pronta, preparada, muita informação para você, hein? Até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai destacar os assuntos de segurança. Diogo Tri vem aí para falar de política e muito mais. Bom saber que você escolheu aqui o nosso Bom Dia para tomar o café da manhã desta segunda-feira com muita informação. Nesse final de semana, infelizmente, o Brasil acompanhou a triste marca de 500 mil de mortes pela Covid-19. Aqui no estado do Maranhão, a estratégia montada de imunização prossegue e a gente tem, inclusive hoje, o Arraial da Vacinação chegando à cidade de Caxias. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes ao vivo, direto lá da região dos Cocais. No final de semana foi dia de Arraial da Vacinação em Imperatriz. Por lá, 8 mil doses foram aplicadas e a gente confere a reportagem agora, o Arraial da Vacinação. A fila começou cedo. Às 8 horas da manhã, um dos 6 pontos de vacinação já estava assim, com dezenas de carros aguardando a vez de passar pelo drive-thru do Arraial de Vacinação contra a Covid-19 Imperatriz, um momento de ansiedade e alívio para quem esteve na UTI há um ano lutando contra a doença. Para mim é uma emoção muito grande, né? Porque sobrevivi, depois voltei da UTI e agora sendo vacinado, né? Cheguei, era 1h30 antes, 1h30 antes, para garantir. Para a dona Maria Rita, a vacina é a chance que o irmão não teve. Representa muito, né? Porque acho que se meu irmão não tivesse tomado, eu acho que ele teria falecido, né? E eu não ia tomar, mas como aconteceu isso, aí eu resolvi tomar. Para esta ação, o município recebeu 8 mil doses da vacina AstraZeneca e mobilizou cerca de 300 profissionais para imunizar os imperatrizenses numa festa cheia de esperança. Quem chegava era recebido com festa e a vacinação acontecia dentro e fora dos pontos distribuídos em vários bairros da cidade para atender o público geral de 45 anos ou mais. O Arraial da Vacinação Imperatriz, ele vem motivar a população, vem mostrar que a vacina está sendo realizada pelo município, porque o propósito é vacinar mais e vacinar mais rápido. Presente no Arraial, o prefeito de Imperatriz lembrou que a imunização não pode ficar para depois. As pessoas têm que procurar, acha que a primeira dose já é o suficiente, não é. A segunda dose tem que ser tomada, assim como a primeira nessa faixa etária que nós estamos oferecendo aqui. Para o presidente do Comitê de Combate ao Novo Coronavírus na região tocantina, o momento é de descontração e também de muito trabalho pela frente. E a gente conversa com as pessoas e vê a alegria, o brilho nos olhos, de saber que está sendo vacinada, de que está tendo a sua vida protegida, e é muito importante essa consciência. Então, a gente fica muito feliz de ver todas essas lideranças, pessoas que coordenam os serviços de saúde aqui presentes. Eu quero aproveitar e enaltecer mais uma vez o trabalho heróico. Você ligado aqui na TV Difusora nessa manhã de segunda-feira. Agora a gente vai saber quem vacina hoje na capital de todos os maranhenses. Quem tem os detalhes hoje sobre a vacinação é o Eduardo Bueno, que está com a gente mais uma vez participando ao vivo aqui do Bom Dia. Bueno, boa semana para todos nós. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, boa semana para todo mundo, boa segunda-feira. A gente já começa com notícia boa, né? Falando sobre a vacinação, pessoas com 19 anos vão poder se imunizar então nesta segunda-feira. O esquema é aquele que nós temos falado desde o início do calendário. Quem nasceu entre janeiro e junho se vacina de manhã e quem nasceu entre julho e dezembro se vacina à tarde. Amanhã, terça-feira, Adalberto, o calendário avança um pouco mais, então amanhã serão pessoas com 18 anos.
A partir de amanhã, então, São Luís se torna a primeira capital a chegar nessa faixa etária. As outras capitais estão com o calendário ainda na faixa dos 40 anos. A capital que está mais ágil, então, na vacinação é São Luís. E seguindo o mesmo esquema, de manhã, vacina entre quem nasceu entre janeiro e junho e à tarde, vacina quem nasceu de julho a dezembro. São 9 pontos de imunização na capital, todos funcionando então a partir desta semana, de 8 da manhã às 6 da tarde. E é importante também informar a população, para evitar longas filas, acessar o filômetro, né? Acessar o filômetro da Prefeitura de São Luís, que lá tem a situação de como está então as filas nesses pontos de imunização. Um outro alerta da Prefeitura também, Adalberto, é que vai ser divulgado então a segunda chamada de quem perdeu a vacinação, né? Quem não conseguiu se vacinar na sua faixa etária. Então, a partir da quarta-feira, então, deve ser divulgado esse novo calendário com a segunda chamada de quem perdeu aí a data correta para a sua faixa etária. Lembrando que para a vacinação é preciso levar documento de identificação com foto, além disso é preciso levar um comprovante de residência. Adalberto, nós temos também um número de pessoas, de doses, melhor dizendo, aplicadas até agora. Então, foram aplicados no Maranhão 2.577.382 doses das vacinas disponíveis para a Covid-19, contra a Covid-19. Esse número em São Luís, então, é 688.136 doses aplicadas. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Está aí Eduardo Bueno atualizando o calendário de vacinação aqui na capital maranhense. Agora a gente acompanha os dados do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números são esses aqui, ó. 307.933 o total de casos, com 268.701 recuperados. O número de casos ativos ultrapassa 30.483 o número de casos ativos, ou seja, pessoas que estão nos leitos de UTI, estão nos hospitais, nos leitos de enfermaria também. Os óbitos agora 8.749, a gente mais uma vez lamenta, o Brasil bateu aí a marca de 500 mil nesse final de semana. Novos casos, 27 na Ilha de São Luís, 6 em Imperatriz e 86 nas demais regiões. Começo de semana, segunda, geralmente o número é mais baixo em relação ao restante da semana. Amanhã essa totalização volta a acontecer. Não significa que esses são os casos que aconteceram, mas o registro dos casos nas últimas 24 horas, tá certo? Vamos seguindo com o nosso Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora. Olha, tem sido intensificada a fiscalização de bares e restaurantes na capital maranhense. As ações estão sendo desenvolvidas pela Vigilância Sanitária e, acredite, um ano depois da pandemia, ainda tem estabelecimento sendo flagrado com irregularidades, seja no distanciamento das mesas, seja, por exemplo, seguindo aquele protocolo já estabelecido e até a necessidade de se colocar à disposição da população aqueles produtos, né? O gel, enfim. Vamos conferir a reportagem? A fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária Municipal percorreu este fim de semana a área do Centro Histórico de São Luís, um dos principais cartões postais da cidade e de grande movimentação de pessoas. Os fiscais percorreram bares, restaurantes e até hotéis na área. Em um dos restaurantes vistoriados, foram identificadas irregularidades e o responsável pelo local foi autuado. Aqui a gente identificou várias irregularidades. A principal delas foi a questão das mesas, que estavam muito próximas. A lei prevê que tenha no máximo 50% da capacidade do estabelecimento preenchido. E aí estava, na forma como as mesas estavam colocadas, não tinha como ter garantir esses 50%. Desde o início do ano até agora, a Vigilância Sanitária Municipal fez pelo menos 2.000 vistorias. Cerca de 30 estabelecimentos comerciais foram autuados. Entre as principais irregularidades identificadas pelos fiscais estão o não distanciamento de mesas de forma correta, o não uso de máscaras por parte de funcionários, a não disponibilidade de álcool em gel e também a não aferição da temperatura corporal do cliente no acesso ao estabelecimento comercial. Segundo o coordenador de fiscalizações sanitárias de São Luís, o trabalho vem acontecendo de forma contínua desde o início da pandemia. Nós sempre começamos pela parte educativa, né? Orientando a questão das normas que ele tem que seguir. Só que em alguns casos mais extremos a gente tem que autuar para que o estabelecimento tome ciência. Não pela questão punitiva, mas de forma com que garanta que ele cumpra realmente essas normas que são importantes nesse momento. Normas que são fundamentais, né, gente? No próximo bloco, o Silvão Alves faz um resumo das principais ocorrências do fim de semana. Destaque, infelizmente, para o caso de um neto que matou o avô em Pasto Lumiar. Depois do intervalo também, você vai ver aqui no Bom Dia
que o Ministério Público protocolou denúncia contra deputado maranhense e quer pagamento de 22 milhões por reparos de danos ao erário. João Coutrin diz quem é um parlamentar e conta detalhes no quadro de política. A gente volta já depois do intervalo. São 7h17 de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Agora para falar de segurança. Comigo o Silvan Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô Silvan, a polícia está investigando a morte de uma mulher no município de Pasto Lumiar, que pode ter sido morta pelo próprio neto? Exato. Esse caso está sendo investigado lá na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ao que tudo indica, o desentendimento entre o neto e a avó, no caso a vítima, ela que era uma idosa e ele é um adolescente, que ele estava exigindo dinheiro, né, da avó para recarga de aparelho de telefone celular. É claro que isso tudo ainda vai ficar evidenciado a partir do momento que foi um crime praticamente em família. Isso vai ficar evidenciado a partir do momento em que começarem a ser tomados os depoimentos. Mas, ao que tudo indica, o desentendimento foi causado justamente por isso. Ele participava de jogos virtuais na internet e aí queria recarga para continuar jogando aí pela internet, e como ela não acabou cedendo, acabou não dando dinheiro, teria sido esse o móvel do crime. Que coisa, hein? Silvan, a gente vai falar agora sobre o caso a polícia está a gente falou sobre esse caso aí do município de Pasto Lumiar, e agora a gente tem um outro assunto para falar com você, que é o policial militar Carlos Eduardo Nunes, né, que foi reintegrado, Silvan? Não, tem uma decisão da Justiça, essa é uma decisão liminar, né, portanto, é uma decisão que cabe ainda recurso. Esse caso, Adalberto, é aquele caso que teve grande repercussão do condomínio Pacífico, lá da Vila Vicente Fialho, onde o Carlos Eduardo, ele é acusado de ter assassinado a Bruna Alicia, que era ex-namorada dele, e estava, inclusive, com um amigo lá no interior do apartamento, e ele acabou executando os dois. A decisão liminar do juiz diz que não foram seguidos todos os trâmites legais para a exclusão do Carlos Eduardo, como, por exemplo, a sentença que não tramitou em julgado. Isso porque esse processo ainda está na pauta, ele deve a julgamento na sessão do Tribunal do Júri Popular e, portanto, cabe recurso por parte do Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, e deve-se recorrer dessa decisão, que é uma decisão liminar. Obrigado, Silvan. Ok. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvan Alves falando de segurança aqui no nosso Bom Dia. São 7h19, 7h19, você nos acompanhando em todo o estado com as principais notícias desta segunda-feira. Olha, 2 pessoas morreram no Rio Pericumã depois de um acidente com um jet ski. Quem tem os detalhes para nós é o Eduardo Bueno, que está com a gente aqui. Ô Bueno, lamentável esse acidente aí, não é? Pois é, Adalberto. Inclusive, a Capitania dos Portos já iniciou o processo investigativo para tentar entender o que aconteceu. Esse casal, então, estava passeando de jet ski, aquela moto aquática, pelo Rio Pericumã, quando eles teriam, então, se desequilibrado e caído nas águas do rio. O Corpo de Bombeiros Militar realizou buscas durante todo o sábado, quando foi o acidente, e só conseguiu localizar os dois no domingo. Adalberto, também teve um outro afogamento, dessa vez aqui na capital, na praia do Caolho. Um pai estava com seus 3 filhos tomando banho na praia quando também se afogou. Dessa vez quem fez o resgate foi a Guarda Municipal, né? O pessoal da Guarda Municipal conseguiu retirar os 3 com vida, então, do mar. Eles estavam se afogando. Os 4, então, foram levados aí, o pai e os 3 filhos foram levados para a UPA do Araçagi, onde receberam atendimento médico e passam bem. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. São 7h21. Obrigado, Bueno, pelas informações. Está aí o Eduardo Bueno trazendo informações para nós, atualizadas. São 7h21. A gente agora pergunta, será que vai chover? A gente começa falando do tempo em Imperatriz, porque por lá um predomínio de poucas nuvens, sem probabilidade de chuva. A mínima será de 25 graus e a máxima de 35, mínima de 25 graus. É uma temperatura muito alta, né? 35 de máxima, e olha aí o tempo como é que começa em Imperatriz. Imagens do centro da cidade, está aí, ó, céu azul em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, e
não há previsão de chuva para hoje. Na capital maranhense, o predomínio hoje é de muitas nuvens e chuva isolada durante a manhã e também o horário da tarde. A mínima hoje também aqui está a previsão de 25 e a máxima de 31 graus, ou seja, um dia de muito calor em todo o estado do Maranhão. Tá aí, ó. Você tem imagens ao vivo da região da Camboa nesse instante. Temperatura elevadíssima em todo o estado nessa segunda-feira, é assim que a semana começa para nós. Em Açailândia, sol com algumas nuvens, também não há previsão de chuva, pelo menos a mínima lá é de 21, né? E a máxima de 35 graus. Açailândia você vê nesse momento aí nas imagens do climaovivo.com, o céu já azul aí, o sol dando as caras e a temperatura elevada no estado do Maranhão nessa época do ano, né, gente? Calor tremendo, mesmo com o tempo de chuva, vem a chuva, mas depois fica aquele chamado mormaço, né? Aquele abafado que a gente sente muito aqui no nosso estado, né? Vamos para mais 3 cidades, a gente confere a previsão do tempo agora, começando pela cidade de Zedoca. Há o predomínio de nuvens com probabilidade, a possibilidade de chuva isolada durante a manhã e também à noite. A mínima é de 22, a máxima 31 graus. Em Barreirinhas, Portal dos Lençóis Maranhenses, há o predomínio de tempo nublado, possibilidade de chuva isolada durante o horário da noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Caxias, céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Mínima de 23 e a máxima de 35 graus em Caxias, na região leste do estado do Maranhão. Você ligado com a gente em todo o estado, ligado aqui no Bom Dia Maranhão, são 7 horas, mais 23 minutos. Vamos para o intervalo? No próximo bloco você vai conferir as notícias do esporte, destaque para o Campeonato Brasileiro, a Copa América também. A gente vai falar de política aqui no programa de hoje e a gente volta falando ao vivo também da região dos Cocais, na região leste do nosso estado, trazendo direto de Caxias informações ao vivo. Vamos para o intervalo, a gente volta já. São 7 horas e 32 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Agora é hora do Momento Empreendedor aqui do Bom Dia. Cristiane Moraes conversa com um empresário que é referência no setor. Confira o Café com a Difusora. Cristiane. Olá, Adalberto. No Café com a Difusora a gente recebe hoje o Luiz Guterres, ele é presidente da Isca Controle de Pragas. É um prazer, seu Luiz, recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Café com a Difusora. Prazer também estar aqui na Difusora, uma parceria que fizemos desde o final do ano passado, aí nos comerciais, no esporte e agora do São João, é um prazer. E graças a Deus tem dado certo essa parceria, certo, né? Claro. Vamos falar de uma questão importantíssima, né, que é o controle de pragas, sobretudo em regiões como a região Nordeste, né, regiões quentes em que a gente tem uma diversidade de pragas. Quais que a gente pode falar que são as principais e que acometem, né, os lares e as empresas aqui do Maranhão? Hoje tem a principal, os ratos, os roedores, né? Até pela questão de limpeza, infelizmente não só pública, mas do próprio maranhense, do próprio ludovicense, que despeja os lixos em locais inadequados, então cria muitos ratos, muito. E esses ratos vão procurar alimento nas residências. Sim. E no período mais quente temos as muriçocas, né, os pernilongos, são os que mais são chamados, e barata, né, que isso aí é o ano inteiro. Barata está ali. Independente de período chuvoso, período mais chuvoso, né, barata, de verão. Tanto a de esgoto como aquela francesinha que é conhecida, que são as mais trabalhosas para se tratar. Então, existe uma área aqui de São Luís, por exemplo, em que vocês têm uma maior atuação por ter mais, né, essas pragas? Não, geralmente é a região metropolitana toda em si. Já na parte assim da região de apartamentos, Renascença, aí sim a francesinha sempre lidera. No restante mesmo é as baratas comuns, né, a planeta americana e os ratos, os roedores. Tanto os camundongos como os ratos de lixo, de telhado. Agora o senhor falou algo muito importante, que é sobre o comportamento, né, do maranhense. Em geral, a gente vê aí alguns terrenos baldios que acabam virando lixeiras, né? Próximos a ecopontos. E próximo a ecoponto, ou seja, a pessoa ainda não tomou a consciência de que ela pode pegar esse lixo e levar até onde se já se tem um destino, né, para aquele lixo, né? E acaba que você tira da sua casa, coloca no terreno que é vizinho, e essa praga acaba voltando, para sua né? casa, exatamente. Então, o grande problema é esse, né, o comportamento, né? É a conscientização.
Agora a gente está falando de uma empresa familiar, né? Que já tem aí quase 30 anos, quase né? 30 anos. Como é que começou, né? Eu penso que há quase 30 anos ainda não existia uma grande preocupação, né? Com a questão dessas pragas e de investir, né, num cuidado, por exemplo, doméstico, né? Dessa sanitização doméstica. Né? Na verdade, começou com meu padrinho, o doutor Arnaldo, que era uma veterinária que tinha bem na Rua da Manga, Canigate. Eu comecei trabalhando lá. Aí ele fundou uma detetizadora, Canigate Detetização, e eu fui trabalhar com ele. E daí eu disse para ele uma vez, agora eu vou partir para a minha própria, vou começar. Ele, rapaz, tu acha isso aí, então vai lá que eu te dou maior força. Eu comecei. E foi ralando esse período todo. Pegava ônibus para fazer as detetizações. Meu primeiro grande cliente foi o Colégio Santa Teresa. E a gente foi crescendo, graças a Deus. Chegamos hoje onde estamos aqui, uma empresa já conceituada, uma empresa com credibilidade no mercado, uma empresa que tem o profissional para assinar pela vigilância sanitária, pelo meio ambiente. Nós temos todas as certificações necessárias para poder funcionar, tanto na detetização como na sanitização, que são certificações diferentes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, porque a gente vê várias, né, empresas aí anunciando esse tipo de serviço, né, no mercado de controle de pragas. Mas há toda uma normatização, né, e o consumidor precisa atentar para isso. Precisa. Né? Infelizmente, a vigilância sanitária não tem um quantitativo para fiscalizar os locais e fiscalizar as empresas, porque às vezes o pessoal tem a vigilância sanitária como vilã. Para mim abrir uma empresa eu tenho que ter isso tudo. Para mim, meu restaurante tem que ter... Mas a vigilância sanitária está só tratando da saúde da população. Sim. Eles não são vilões, são os mocinhos. Então, quando ele chega num restaurante que foi feita detetização por uma empresa que não é certificada, não vai valer de nada aquela detetização. Por quê? Porque não tem um profissional. Aí, no nosso caso, tem um veterinário. Pode ser veterinário, químico, agrônomo. Eles entendem do que é o processo de detetização. Nós somos donos, a gente faz a equipe para aplicar, mas tem que ter um profissional ali responsável técnico. Tem que ter a vigilância sanitária e tem que ter o meio ambiente. Hoje, infelizmente, foi um modismo de sanitização. Sim. Com a pandemia, muita empresa abriu um CNPJ e, sem nem prática no mercado, começou a fazer. E empresa de detetização não é habilitada a fazer sanitização. São coisas completamente diferentes que eu queria que a gente falasse depois. A isca por quê? Porque eu tenho o KENAI de conservação. Então, as empresas conservadoras, sim, são liberadas pela vigilância sanitária, as que procuram, né, a vigilância para cadastrar. Então, eu tenho duas vigilâncias sanitárias, uma de controle de pragas e a outra de sanitização. E o povo tem que saber isso, tem que procurar as empresas certificadas para lhe dar uma boa garantia do serviço. Agora, quando a empresa ela é acionada para ir numa residência ou numa empresa fazer esse controle de pragas, é importante antes, como é que é feito esse processo? É importante um monitoramento antes, um mapeamento, isso, né? É feita uma visita sem compromisso, a gente olha como é que vai ver o serviço, explica para o cliente, pede a retirada de criança, de adulto, de animais domésticos. Porque por telefone, eu não gosto de fechar serviço por telefone. Porque a gente tem que explicar para o cliente tem que estar ciente do que vai ser feito na residência dele. E aí, só depois feito esse trabalho do controle, da aplicação. Né? Isso. E aí, quanto tempo depois que as pessoas podem, né, estar na casa, podem voltar para casa e para esse ambiente doméstico? Com os inseticidas hoje modernos, praticamente já pode ser feito com a pessoa dentro. Mas criança, idosos, porque pode ter alergia a algum tipo do inseticida, e animais domésticos que ficam lambendo o chão, a gente pede a retirada pelo no mínimo 12 horas de dentro do local. Certo. Agora, o senhor falou na questão da pandemia, que muitas empresas acabaram abrindo aí seus CNPJs, né, para atuar durante esse período. Mas a gente sabe, né, que também há normas para isso, né, que também há um controle para isso, e os nossos órgãos de fiscalização, infelizmente, não estão preparados, né, para atuar nessa linha de frente com muita eficácia. Falta quantitativo. Né? Falta esse quantitativo. Como foi enfrentar esse período de pandemia para a sua empresa, que já é uma empresa, é claro, estruturada, que já estava preparada para isso? E qual que é a importância dessa sanitização? É diferente, né, de uma detetização, né? Exatamente. A sanitização, ela vai te proteger, né, dos determinados vírus, né? Ela não é contra pragas urbanas, é contra vírus e bactérias. Não só a Covid, H1N1, todos
engloba todos os vírus e bactérias que estão ali naquela residência ou naquele comércio ali quando a gente vai aplicar. A gente procurou estudar, porque a gente tem, infelizmente aqui no Maranhão não tem uma organização, uma associação dos controladores de praga, que seria o ideal. Sim. Porque a gente ajudava a vigilância sanitária nessa fiscalização das empresas clandestinas e cobraria também até a vacinação dos profissionais, porque a gente trabalha onde tem Covid, a gente vai nos hospitais fazer sanitização. Então, são profissionais de risco também, né? E até hoje não tem essa prioridade para a gente. Teve construção civil, outro segmento, mas a gente, como não tem essa organização aqui nossa, associação, então a gente é cadastrado na Associação Nacional. E a gente procurou fazer os cursos, tudo online, mas aprendemos esse segmento. O produto, a amônia quaternária, que é utilizado, porque hoje ainda tem gente que compra água sanitária para fazer combate, mas não é o específico para aquilo, tem que ser a base de amônia quaternária. É o que se usa hoje em todo o Brasil, acho que em todo o mundo, no combate a esse tipo de vírus, principalmente a Covid. Então, as empresas e residências, né, que solicitam esse serviço, a gente pensa que é só para as empresas, mas as residências também precisam ser sanitizadas. Residência, né? Principalmente também que o pessoal tem aquele idoso que não sai, mas tem o filho, o neto que vai e vem e pode ser que contamine as pessoas que estão ali dentro. E já com a sanitização, não. Já tem aquele combate, aquela prevenção. Seu Luiz, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Café com a Difusora, dizer que é um prazer muito grande a gente ter essa parceria, né, o sistema ter essa parceria com uma empresa, né, de nome no mercado e que tem essa responsabilidade social. Muito obrigada, viu? Obrigado também. E um prazer e mais uma vez aqui agradecer a Difusora por você estar levando essas explicações ao público, né? Cada segmento que vem, hoje eu vi o rapaz da Garrido assistir a entrevista, ele podendo explicar o que é a farmácia de manipulação, a gente aqui explicando o que é detetização, o que é sanitização. Então, é um trabalho que vocês estão fazendo à população com esse programa. Seu Luiz Guterres, muito obrigada pela entrevista. Adalberto Mello, é com você. Obrigado, Cristiane. São 7h42. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Os amigos em Imperatriz acompanhando a nossa programação. Em Caxias também. Em Caxias hoje começa o arraial da vacinação, uma estratégia que deu certo. Em Imperatriz foram 8 mil doses aplicadas. A imunização está aumentando aqui no Maranhão. Até o último final de semana a gente estava em 8º lugar em relação ao resto do país, em relação aos estados que mais vacinam no Brasil. Hoje, portanto, em Caxias, final de semana foi em Imperatriz a estratégia do arraial da vacinação, que se estende por todo o estado aí ao longo dessa semana também até o dia 30 de junho. São 7h43. Você ligado aqui no Bom Dia. Daqui a pouquinho tem Diogo Coutrinho, os destaques da área de política, os bastidores da política que você vai conferir também aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Os amigos em Caxias, Codói, Açailândia, em Santa Inês acompanhando o Bom Dia. Pessoal acompanhando a gente lá no Sul também, em Balsas, acompanhando a nossa programação, começando essa segunda-feira bem informado. A Universidade Federal do Maranhão recebeu mais de 350 denúncias de fraudes que teriam ocorrido no sistema de cotas raciais em diversos cursos. Os estudantes estão sendo ouvidos pela comissão montada para investigar as denúncias. Ao todo, 352 estudantes foram convocados pela comissão, incluindo 90 que se autodeclararam indígenas. A fase de entrevistas é a final do processo, que vai produzir um relatório que também vai ser encaminhado para o Ministério Público. É observado as características físicas, né, em relação à cor da pele, em relação aos formatos faciais, textura do cabelo. Então a comissão observa isso, né? O fenótipo mesmo do candidato. As possíveis fraudes foram denunciadas em junho do ano passado. Um perfil criado numa rede social expôs estudantes que teriam garantido vaga na Universidade Federal do Maranhão pelo sistema de cotas para pretos, pardos e indígenas sem se enquadrar nos requisitos. A UFMA alega que as denúncias foram referentes ao período de 2012 a 2019, quando não havia comissão para acompanhar a autodeclaração. A Comissão da Verdade, da Escravidão Negra e Igualdade Racial da OAB no Maranhão está acompanhando o processo. A OAB, como observadora, já acompanhou, né, algumas sessões e a gente tem muitos candidatos que não estão ali preenchendo os requisitos. São 7h45, 7h45, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão.
Olha, na última sexta-feira aconteceu a entrevista coletiva do governador Flávio Dino. O governador informou que o lote de vacina russa Sputnik deve chegar em julho ao Maranhão. Ele também rebateu uma cobrança da Prefeitura de São Luís por mais vacinas e deu detalhes do sorteio que vai ocorrer para quem tomar a segunda dose da vacina aqui no estado do Maranhão. Vamos ver a reportagem? O programa Dose Premiada vai sortear prêmios em dinheiro para quem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Maranhão. Os sorteios vão acontecer aos domingos nas redes sociais do governo e devem começar no dia 27 deste mês. O programa visa incentivar a população a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Atualmente, 167 mil pessoas que tomaram a primeira dose da vacina estão com a aplicação da D2 atrasada. As pessoas não precisam se inscrever, basta tomar a segunda dose. Tomou a segunda dose, está inscrita, pode ganhar prêmios entre R$1.000 e R$10.000, que serão depositados nas contas das pessoas em aproximadamente 5 dias. Mais uma vez, o governador voltou a fazer um apelo para que os municípios acelerem a aplicação das doses já recebidas. Flávio Dino também falou sobre a chegada de novas doses de vacina, incluindo a Sputnik. A previsão agora repactuada nesta reunião é que nós teremos as primeiras doses em julho, de acordo com a autorização da Anvisa, um pequeno percentual. Nós pedimos ao Fundo Soberano da Rússia, a parte contratada, que nos informe um novo calendário. As medidas sanitárias restritivas em vigência atualmente foram prorrogadas até o dia 28 de junho. E agora aqui no Bom Dia a gente fala de esporte para você. Vamos lá. Bom, o Sampaio Corrêa venceu Confiança de virada por 3-1 na noite de sábado. A partida aconteceu no Estádio Castelão, em São Luís. O atacante Ciel marcou pela primeira vez na Série B. O Sampaio Corrêa, portanto, com o Neto Berola, abriu o placar da partida. Em cobrança de pênalti, o André Luiz e o Ciel. O Ciel marcou 2 vezes, né? E o André Luiz são os gols do Sampaio Corrêa, marcaram para a equipe tricolor. Com a vitória, o Sampaio pulou para a 7ª posição na tabela, com 8 pontos. E amanhã a equipe enfrenta o Brusque no Augusto Bauer às 4h30 da tarde. Amanhã o Sampaio já está de volta jogando pelo Campeonato Brasileiro. Isso foi na Série B. Na Série D, o Motoclube levou a melhor no confronto dos maranhenses e agora entrou no G4 do seu grupo. O Papão do Norte venceu, portanto, e entrou no G4. O time do Motoclube, os gols só saíram no segundo tempo da partida. Aos 3 minutos, Cleitinho, que havia entrado na etapa complementar, tocou para o Felipe Cruz, que abriu o placar. Aos 12 minutos, depois de cobrança de falta, a bola sobrou para o Wanderson fazer o segundo gol do Papão do Norte. E aos 37, o Negueba deu passe para o Márcio Diogo fechar a goleada rubro-negra, 3-0, final 3-0, Moto em cima do Juventude. Nessa partida que reuniu os maranhenses aí, né? 2 dos maranhenses que disputam o Campeonato Brasileiro. Próxima partida do Juventude vai ser contra a equipe do Imperatriz. O Imperatriz recebe em casa o Juventude. E por falar no cavalo de aço, a equipe do Imperatriz ficou no empate com o Paragominas. Vamos ver na reportagem. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Michel avança pela direita e chuta forte. A bola desvia na defesa do Imperatriz, que para pedindo impedimento. E Ed Kleber aproveita para finalizar. 1-0 para Gominas. O cavalo de aço não se intimidou. E aos 26 minutos, Carlos Alberto cobra falta pela esquerda. John Maranhão disputa com a defesa do Paragominas, que não corta a jogada. E a bola viaja direto para o gol. É o empate do cavalo de aço. 1-1 no placar. O Paragominas ainda respondeu com André, que invadiu a área e chutou forte, mas a defesa do Imperatriz desviou para fora. Aos 17 minutos do segundo tempo, o Imperatriz perde grande oportunidade. John Maranhão recebe a bola de Léo Paraíba e na cara do goleiro Gustavo, ele bate por cima com efeito. E a defesa do Paragominas impede o gol da virada. Somente aos 23 minutos o Imperatriz desperta. Carlos Alberto cobra falta pela esquerda e Robson desvia de cabeça para o fundo do gol.
e faz 2-1 de virada para o Cavalo de Aço. Aos 34 minutos, o Paragominas responde e chega com perigo na área. Aleilson chuta para o fundo do gol, mas a arbitragem diz que o lance foi irregular. Mas aos 39 minutos da etapa final, André faz boa jogada pela esquerda e Caíca faz o gol do empate de cabeça para o Paragominas. 2-2 é o resultado final. O Cavalo de Aço acabou tropeçando dentro de casa nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Um empate com um sabor bem amargo de derrota. Tivemos falhas que precisa ser corrigida o mais rápido possível. É o segundo gol que a gente toma da mesma maneira, com o jogador entrando livre nos costados da minha defesa. Isso não pode continuar acontecendo. A gente continua na luta, a gente conseguiu um ponto frente a uma equipe forte. Podemos também ir lá e conseguir outro ponto, ou também no jogo de volta lá ganhar eles, por que não? Bom, e agora a gente vai falar de Copa América, porque ontem a Venezuela ficou no empate em 2-2 com a equipe do Equador. O resultado não resolve a vida das duas seleções no grupo B da Copa América. Ambas seguem sem vitórias. A Venezuela tem um jogo a mais do que o Equador e soma 2 pontos. Os equatorianos, por sua vez, ficam com 1 ponto. Os gols do Equador foram de Preciato e Plata. Castilho e Hernandes fizeram para a equipe da Venezuela. Aí na tela os gols da partida, portanto, resultado nada bom para nenhuma das duas, não resolveu a vida de ninguém, né? Empate, portanto, nessa partida disputada pela Copa América. O Peru venceu a Colômbia por 2-1 na noite de ontem no Estádio Olímpico em Goiânia pela terceira rodada da Copa América 2021. Os gols foram marcados por Penha e Mina contra, enquanto Boca descontou para os colombianos. A gente vê na tela aí os gols da partida de ontem pela Copa América. Você sabe, Copa América é aqui no SBT. Essa semana tem seleção brasileira em campo. Na quarta-feira a gente transmite para você. E aí está o resultado do jogo de ontem, os gols, portanto, dessa partida disputada pela Copa América. Bola vai rolar hoje, hein, pela Copa América. Vamos ver quais são os jogos de hoje? Está na tela para você? Olha só, a equipe do Uruguai enfrenta o Chile. Os dois jogos são pelo Grupo A. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 18 horas, Uruguai e Chile. Às 21 horas, no Estádio Nacional, lá em Brasília, a Argentina enfrenta a equipe do Paraguai. Uruguai e Chile, Argentina e Paraguai são os jogos de hoje da Copa América. Virando a chave, a gente muda de assunto. Vem comigo aqui no Bom Dia, a informação não para. A gente vai agora para a região leste maranhense. Vamos para Caxias com José Carlos, que tem informação, porque hoje é dia de arraial da vacinação por aí, não é isso, José Carlos? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que assistem a gente. É isso mesmo. Hoje é o dia do arraial da vacinação em Caxias e a partir de hoje está aberto também a vacinação para quem tem 35 anos ou mais. Quer dizer, desceu um pouco mais a faixa etária da vacina. Então as pessoas que estão em casa, que têm 35 anos ou mais, já podem ir ao arraial da vacinação que foi montado no ginásio Governador João Castelo. E começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã. Lá a vacinação funciona no sistema drive-thru, né, quando a pessoa vai de carro ou moto, e também pedestres. Todas essas pessoas podem ir lá. Quem tem comorbidades, basta ter 18 anos ou mais e também comparecer ao local levando documento com foto, CPF, cartão SUS e tomar a sua dose de esperança. E hoje aqui em Caxias, Adalberto, também temos uma movimentação política. O vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, cumpre a agenda no município, vai participar de diversos compromissos. Há uma expectativa também que ele chegue cedo e possa participar do arraial da vacina lá no ginásio João Castelo. E às 10 horas da manhã ele recebe o título de cidadão caxiense na Câmara Municipal de Vereadores. Então hoje nós temos essa movimentação intensa também na área da política. E volto a frisar, quem tem 35 anos ou mais pode procurar os pontos de vacina em Caxias para ser imunizado contra a Covid-19. Por hoje é só, Adalberto. Bom dia. Obrigado, Zé Carlos. A você e a todos que nos acompanham aí na região leste maranhense. Vamos juntos aqui com o Bom Dia Maranhão. Agora, aqui no Bom Dia, a gente fala de política.
Está comigo o nosso colunista, que é John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o Ministério Público, a gente falou ainda há pouco, protocola denúncia contra um deputado do Maranhão, que é pagamento, inclusive, a reparação por danos ao erário, né? Quem é o parlamentar? O deputado, na verdade, Juninho Lourenço, Adalberto, deputado federal Juninho Lourenço, ele que já foi prefeito da cidade de Miranda do Norte, né? E por isso que essa denúncia do Ministério Público envolve o deputado na gestão dele como prefeito, né? O que acontece? O Ministério Público, através de uma denúncia do Tribunal de Contas da União, TCU, começou a investigar, né, a possibilidade ali de fraudes na Prefeitura de Miranda do Norte. E o Ministério Público ofereceu denúncia baseado, Adalberto, em procedimentos licitatórios irregulares, não é? Em organização criminosa na cidade de Miranda do Norte, ainda quando o deputado federal, né, Juninho Lourenço, era prefeito da cidade. Isso permaneceu, segundo a denúncia do Ministério Público, também na gestão do sucessor dele, né, que é o Francisco Belfort, o Negão, né, o prefeito do grupo, e montou-se, portanto, todo esse esquema criminoso na Prefeitura de Miranda do Norte, com a participação do deputado federal. E aí, por conta disso, o Ministério Público pede uma reparação de algo em torno de 22 milhões, né, de reais ali durante todo esse período aí em que acabou, né, os cofres públicos sendo ali atacados, né, por essa organização criminosa. Então, o deputado vai responder por isso. Foi feita oferecida essa denúncia pelo Ministério Público e, portanto, Adalberto, né, ele e o ex-prefeito e mais 23 pessoas, que inclui também secretários, pessoas da administração municipal ali da cidade de Miranda do Norte. É claro que isso complica mais uma vez essa operação, né, desdobramento da operação, aliás, Laços de Família, que nós já, inclusive, falamos no mês passado aqui no Bom Dia Maranhão, e isso agora, portanto, continua, né, o processo ali para investigar. João, o governador Flávio Dino marcou reunião com o presidente nacional do PDT? Marcou. O governador Flávio Dino deve se filiar, Alberto, na terça-feira ao PSB, né? Confirma-se, portanto, a ida dele para o PSB. E o governador Flávio Dino disse que vai para o PSB primeiro pela questão da legislação eleitoral, cláusula de desempenho, né? Os partidos terão dificuldades aí nas próximas eleições, e também por a questão partidária política, né? Que ele vai tentar ali unir o centro, né? Centro-esquerda, toda a esquerda ali, para que se mantenha unida. E por conta disso, vai conversar com o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, né? Vai conversar com ele ali para tentar acabar com essa beligerância, segundo ele, né? Que tem aí entre o Ciro, o Lula. O governador acha importante que todos estejam unidos, né? O próprio Carlos Lupe, no final de semana, aliás, deu uma entrevista, né, em que falou sobre a questão do Maranhão. O presidente nacional do PDT disse que a candidatura do senador Everton é irreversível, né? E que o Everton deve ser candidato porque já tem um leque de partidos, algo em torno de 7, 8 partidos o apoiando, e deve ser candidato. Mas a gente sabe que isso tudo vai ser ainda discutido, né? Para que se chegue a um entendimento, um acordo ali sobre a liderança do governador Flávio Dino, que agora está no PSB, e também no Carlos no PDT também, são partidos ali próximos, né? Okay. E que devem também estarem juntos aqui no estado do Maranhão. Obrigado, John. Até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal M10. A todos um ótimo dia. Amanhã voltamos ao vivo com Bom Dia às 7 horas, depois do Bandeira 2. Um bom começo de semana para você que nos acompanha aqui na capital e também no interior do estado. Muita paz, muita saúde acima de tudo nessa semana para todos nós. Tchau, tchau. Até amanhã.